Estimado, retornando com o nosso estimado, hoje, homenagem da Boca do Povo é uma homenagem mesmo, porque 35 anos na educação, uma trajetória bonita, uma trajetória familiar, trajetória de comunidade, o nosso estimado professor Olímpio Facchini. Estimado, eu estou vendo aqui que além dessas viagens, você é praticante de maratonas, caminhadas. Você gosta? Você já esteve nessas maratonas aí por fora? Aí? Já estive. Porque a gente vive se caminhando muito e correndo muito pela cidade aqui. É um dos meus hobbies é fazer as caminhadas, né? Maratonas eu não faço mais porque com 70 anos de idade o coraçãozinho é capaz dar uma cuidadinha. Dar uma cuidada, o coração, né? É da estimada, vamos preservar o coração, né? Exatamente. Mas as minhas caminhadas, umas 2 ou 3 vezes por semana, o meu gostoso jogo de tênis, né, no Esporte Clube Concórdia. Eu vejo aqui, você é um apaixonado pelo tênis do Concórdia, né? Exatamente. Há muitos anos, né? Sim. Desde 83 que eu pratico tênis no Concórdia. Você deve ter tido aula com o nosso estimado João Cedrez, né? Imagino. Porque foi professor há muito tempo. Aula de tênis, sim. Foi o meu primeiro professor. Eu faço essa referência porque o estimado João Cedrez, a gente acompanhou muito no Concórdia. Eu tive um período lá, depois desisti, porque eu vi que eu não aprendia nada e não era culpa do João. É que eu não tinha aptidão para coisa. Mas o seu João Cedrez, que é o pai do João e do Roberto, os dois médicos, tem uma história bonita no tênis, no esporte do Esporte Clube Concórdia. Exatamente. Eu acho que é uma figura que a gente não pode deixar de mencionar, porque tem uma passagem brilhante e bonita, né? Estimado, você também, além de leituras, que você gosta muito, televisão, noticiários e tal, você, mesmo com não muita fluência, mas você gosta muito da língua italiana e espanhola também, né? Como descendente de italiano, né? Família Facchini italiana, não é? E na minha formação, a gente estudou italiano também. Nós tínhamos várias línguas no currículo daquela época, né? Currículo da época, nós tínhamos o inglês, tínhamos o espanhol, tínhamos o italiano, o francês. O latim. O latim, exatamente. Exatamente. O latim, é verdade. Pena que a gente, de certa forma, abandonou porque não apareceram mais essas disciplinas nos currículos, não é? Sumiu, né? Mas a minha língua materna era justamente italiano. Até os 7 anos de idade, lá em casa só se falava italiano, né? Ô, estimado, hoje a escola, nós falávamos um pouquinho nós temos ótimos colégios no Rio Grande do Sul, independente se é privado ou é público, eu também acho isso. Claro que alguma coisa talvez precisamos melhorar, mas eu acho que temos ótimos colégios. Mas a nível geral, o nosso sempre professor, mestre Olímpio Facchini, que tem essa trajetória de 35 anos na educação. Hoje, a escola pública e privada, a gente não vê filho de político em escola pública. É difícil, a não ser no interior. Nos grandes centros, o filho de político vai para a escola privada. Mas quando eles vão para o discurso político no palanque, pedir o voto, porque é a escola pública, porque nós vamos investir na escola pública, mas seus filhos não estão na escola pública. Esses são os 3 temas principais da campanha política, né? Que é a educação, a saúde e a segurança. Que eles falam. Isso durante a campanha eleitoral, porque depois, infelizmente, esses 3 setores são deixados um pouquinho de lado. Estimado, é uma pena. É muito blá, blá, blá? Eu acho. Eu acho. A mentira virou uma coisa assim, cultural. Se mentir, porque na política se mente muito, a verdade é essa. É a grande característica política hoje em dia, né? Basta ver a nível de Brasília, como os caras são desmemoriados, né? Eles esquecem, né? Ou seja, não reconhecem ninguém e tal, nunca vi fulano. Nada. Não, mas o cara te passou 10 milhões de reais. Não, mas eu não me lembro. Não, na minha conta não passou. Exatamente. Lá no CPF do cara ele não vai deixar passar, ele não é bobo. Vai para aquele caixinha 2, né? 3, 4, e caixinha hoje não é só 2. Eles falam caixa 2, caixa 3, 4, 5. Eu nunca vi tanto caixa que isso vai para parente aqui, parente lá, isso vai lá para o Butão, para Israel e volta, eu nunca vi disso, né? Porque, veja bem, 25% do orçamento do Estado e do município voltado para a educação. Para a educação. É muito dinheiro. Então, a pergunta que fica é a seguinte, não é? Se as escolas estão, a nível de construção, na situação que a gente vê, não é? Onde é que vai parar esse dinheiro da educação, dos 25% do orçamento? Então, falta, eu acho, um pouquinho de fiscalização por parte do povo, não é? Mais consciente, mais civilizado, mais cidadão, para justamente fiscalizar
a aplicação dessa verba para a educação? O problema é que quem fiscaliza seria o legislativo. Mas os legislativos a nível de Brasil, não, evidente que estamos falando no geral, está sempre envolvido também com a maracutaia. Está sempre envolvido com a maracutaia. O que eu notei, Neri, durante a minha vida profissional, eu tive muitos colegas que lutavam pela educação, eram líderes e tal. Chegava uma certa época, ô Neri, tu não quer ser diretor de escola tal, ocupar o cargo tal, o cargo comissionado e tal, pronto. A liderança do sujeito simplesmente desaparecia. Uma pena, sabe? Uma pena, né? É. Ô, estimado, como é que você vê o Enem? Eu vi uma matéria no começo desse ano. Uma menina de 17 anos, uma garotinha de 17 anos, uma adolescente, uma garotinha, Marjorie Padoim, de Vitimarsum, foi uma das 104 candidatas do Brasil com a pontuação máxima na redação do exame do Enem. Imagina, lá do interior, de Vitimarsum, olha que belo exemplo. Isso é sinal que, além do potencial do estudante, tem o potencial da escola. Sem dúvida. Alto Vale do Rio Itajaí, né, Neri? Então, é uma prova de que o estudo e a educação em Santa Catarina, apesar dos pesares, obtém esses resultados. Eu quando vi isso me chamou muita atenção. Olha só, do interior do Alto Vale ou de Santa Catarina, Vitimarsum, conheço a cidade, faz muitos anos que eu não vou lá, mas imagina só, estudou no colégio público lá. A nível de Brasil, estimado. Olha o potencial e o potencial do corpo docente das escolas de lá. De outros colégios também, de vez em quando, a gente fica sabendo de missões que vão para o exterior representar o colégio, ou representar a escola, ou representar o estado de Santa Catarina. Estimado, olha só, isso aqui é uma coisa que eu anotei para perguntar para você, como um ex-educador, mas sim, sempre educador. O Ronaldo Mota é um especialista em educação. Eu vi isso numa matéria, não sei se foi em jornal, ele foi ministro interino em 2015. Ele disse numa entrevista para o Diário Catarinense, fazendo um ano, foi em julho do ano passado, 12 de julho, está aqui, 12 de julho, um ano atrás. Abre aspas, os professores brasileiros estão precisando de um curso de empatia, fecha aspas. Por quê? Como ideologia política é uma frase interessante, é uma frase bonita, porque ele acaba utilizando uma frase de um grande psicólogo norte-americano chamado Carl Rogers. O que vem a ser a empatia? A empatia é a capacidade que o indivíduo tem de saber colocar-se na posição de outrem. Então ele estava querendo dizer aí que o professor, para ser bem sucedido, precisa colocar-se na posição do aluno e fazer com que também o aluno, não é, com o relacionamento que existe na pessoa do professor e pessoa do aluno, que ele se coloque também na situação de professor. De professor, né? Essa que é a verdadeira empatia, que realmente resolve uma educação melhor, né? De 2000, nós estamos em 2016, vamos dizer, lá em 2030, é isso que precisa ter, essa mudança? Precisamos dessa mudança? Não precisa ser 2030, 2025? É uma das características da mudança que precisa acontecer, mas não é só isso aí. Mas não é só isso? Não é só o que isso. Precisa mais, estimado? Eu acho que a valorização do professor é a pedra fundamental. É a pedra fundamental? Olha, eu tive muitos amigos, professores, que deixaram a educação não por uma questão de vocação, mas por uma questão de subsistência. De subsistência. Diz, olha, eu gostaria de continuar a lecionar, mas não dá porque o vencimento não é condizente. Outro estimado, hoje, claro, com essas tecnologias e smartphones, enfim, os alunos hoje são digitais e a geração de professores, em geral, é analógica ainda, vamos dizer assim? Sem dúvida, porque Sem dúvida, né? nós não passamos por essa fase, não passaram, né? Não passamos. E a gurizada, com 3, 4, 5 anos, já estão com tudo na mão. Nós éramos da época da calculadora, né? Me lembro quando começou a calculadora no Colégio Dom Bosco, alguns professores proibiam que os alunos trabalhassem com calculadora na sala de aula e tal. Então nós passamos por esse período. Hoje em dia os nossos netos nos ensinam, como utilizar Quando nós temos alguma dúvida, me ajuda aqui, na Exatamente. hora, já. Que coisa impressionante, né? Que coisa impressionante, né? A facilidade que eles têm de assimilar, né? Estimado, o nosso maior, assim, na educação, o maior problema é o ensino médio, que me parece que é
É abertura para tudo, para o futuro, escolha da profissão, escolha da universidade, da faculdade, não da universidade, não da faculdade, a preparação para o futuro, para a sua profissão. É o ensino médio que me parece que é o maior problema? Eu acho que não, Não? Neri. Eu acho que, primeiro, há uma pequena confusão em relação à educação, né? A escola, na realidade, ela propicia mais o ensino. A educação, ela é familiar. Se os pais ou a família não educarem os seus filhos até os 6, 7 anos, ele não vai ter um estímulo, não vai ter uma motivação para o aprendizado escolar. Não é? Então, na minha concepção, o que está faltando é um incentivo maior no ensino fundamental. O ensino médio é consequência. É consequência, E né? o ensino superior, outra consequência. Outra consequência. Mas você quando fala que, claro que a educação também, eu entendo isso. Quando eu ia para a escola, minha mãe cuidava do lar. Meu pai trabalhava. Não era diferente talvez na sua casa, sua mãe trabalhava na roça, mas cuidava dos filhos. O homem trabalhava mais. Hoje em dia, a criança nasceu já vai para a creche. Exatamente. A mãe e o pai só vê a criança à noite, quando vê. Então, como é que vai dar essa educação, estimado, se o pai e a mãe estão trabalhando o dia todo? E na hora da folga ainda às vezes vai para uma balada, deixa o neto com a avó, com outro irmãozinho. Como é que vai vir essa educação? O De problema casa, de está casa. justamente na base, né, Neri? É a base familiar por questão de subsistência, que os pais têm que trabalhar fora, daí ou entregam os filhos aos cuidados de alguém, né, da empregada doméstica, ou então de algum parente para poder sair para trabalhar. Essa juventude, com tudo isso que tem na mão. Telefone, hoje, eles conversam por aqui, eles não conversam mais. Como é que você vê? É uma coisa que não tem volta, a tecnologia cada vez vai estar mais avançada, e eles precisam dessas informações, mas, ao mesmo tempo, estimado, o conversar, de pai para filho, de filho para pai, mãe para filho, filho para mãe, não se conversa mais, estimado. Neri, é uma preocupação que a gente tem. Tá certo que isso tudo faz parte da mudança, faz parte do progresso, né? Faz parte da globalização. Na realidade, nós pais e professores, nós fomos pegos de surpresa com essa evolução rápida que aconteceu. Né? E a gente Foi não muito acompanhou. rápido? Foi muito rápido, foi, né? Foi, muito rápido. E a gente não conseguiu acompanhar. Né? Daí a preocupação da gente hoje em dia em tentar acompanhar os filhos e alunos nessa evolução toda. Tens razão quando tu fala sobre a questão da falta de comunicação, né? Que a educação ela se dá pela comunicação. Pela comunicação. Então, hoje em dia, muitas vezes a pessoa se fecha em si própria, ligado no equipamento, ligado no computador, ligado no smartphone e esquece de se comunicar com as pessoas. E normalmente em 4 parentes, totalmente isolado, né? Exatamente. Uma das cenas que eu acho bem assim engraçada é pessoas num restaurante, por exemplo, 4 pessoas num restaurante, cada uma delas no seu telefone celular e não conversam. Inclusive durante a refeição, né, dão uma garfada e ao mesmo tempo procuram no celular algumas notícias e tal. E eu vi casos de ali mesmo um mandando um recadinho para ele por telefone. Sim. E recebi no meu WhatsApp, essas coisa fantástica, né? Eu recebi um casamento, que não foi aqui em Rio do Sul, que o noivo e a noiva, na hora da troca de alianças, pediram um tempinho, cada um no seu celular, conversando com... E daqui a pouco o padre pegou o seu. Mas pode ir, eu também. E o padre ficou também até os dois acabarem. É uma coisa fantástica. Na igreja, estimado. Bom, estimado, nós temos que ir ao nosso Pinga Fogo, depois que a banda fizer a nossa chamadinha. Vamos lá, Pinga Fogo! Pinga, pinga fogo. Pinga fogo. Estimado, então, agora o nosso Pinga Fogo, estimado Olímpio Facchini, você já falou que o hobby é a sua paixão, é caminhada, jogar tênis. Mas você tem um outro esporte preferido além do tênis? Você nunca jogou futebol? Já fui jogador de futebol. Você jogou futebol? Sim, era um central muito bom,
que eu intimidava os atacantes. Na né? época o central chamava de back, né? Exatamente. O back. O back central. Back central. O back central, é verdade. Já também joguei futebol suíço, né? Mas depois que eu descobri o tênis, me apaixonei por ele e pronto. Caiu a ficha. Eu joguei alguns campeonatos no Concorde de futebol suíço que você jogava. Verdade. Exatamente. Sebastião Abrão e tantos outros da velha guarda aí, é verdade, é verdade. Alguns médicos, amigos nossos. Estimado, a fé. Você é católico? Eu sou católico, apostólico, né? Brasileiro, meio relaxado na religião, né? Eu, hoje em dia, tenho a concepção de uma religião, a ligação da pessoa com Deus, né? Independente de frequentar a igreja ou ir a cerimoniais, etc., né? Eu tenho mais uma ligação da oração, né? Que eu acho dou muita importância à oração, e essa ligação da gente com Deus, agradecer aquilo que a gente tem, a saúde. Veja, por exemplo, né, Nery? Eu tenho 70 anos de idade, não sei o que é doença. E isso eu costumo agradecer diariamente a Deus por Ele ter me dado esse privilégio de ter uma saúde perfeita. Como é que você vê essa figura de Deus? A Deus é a nossa estimada. Eu sempre digo, a Deus é aquela que está do meu lado todos os dias. Era minha mãe, hoje é minha mãe dos meus filhos. Mas como é que você vê essa figura de Deus? Deus, para mim, é um irmão maior, não é? Um irmão mais poderoso, um irmão sobrenatural que pode me ajudar na minha vida diária a enfrentar os problemas que porventura aparecem, não é? Essa é a minha concepção. Papa Francisco, a bênção da simplicidade, vamos dizer assim, um gringo que olhávamos assim, hoje adoramos, porque ele é simples, querido. Veio para modernizar a Igreja Católica? Eu acho que ou para avançar? O Papa atual, ele veio no momento certo. A Igreja Católica, a apostólica, dita romana, não é? Que na realidade ela é universal, ela está precisando de mais humanização. Muitos cristãos, muitos católicos se afastaram porque a igreja era muito teológica, muito racional. O cristão não quer saber de teologia, não quer saber de dogma, ele quer saber de uma assistência espiritual. Isso está faltando para a Igreja Católica. Isso pode estar voltando. E esse Papa parece que está resgatando, não é? Basta ver quando ele esteve aqui no Brasil, né, como ele foi muito bem acolhido, como ele se relacionou com as pessoas. Eu acho que ele está fazendo um trabalho extraordinário para, de repente, fazer ressurgir essa igreja. Não é? E voltarmos, muitos de nós, para a igreja novamente. Sem dúvida. Que ficamos afastados, talvez, num bom período. Estimado, para nós, bem rapidinho agora, família é tudo para você? Ah, sem dúvida. A família é o sustento de qualquer indivíduo, não é? Para se sentir bem, tanto nos momentos bons quanto nos momentos mais difíceis. Prato preferido? Prato preferido, para mim, Nery, é o prato do dia. Aquele que está na mesa? Ah, sim, sem dúvida. Eu não tenho preferência, só não tenho simpatia com um determinado prato que eu não posso nem ver. A tal da dobradinha. A dobradinha. Essa eu não gosto. Mas me diz uma coisa, é por causa do cheiro? É por causa do cheiro, é por causa do visual. Do visual. Não tem jeito. Estimado, e a bebida para acompanhar? Você gosta de uma bebida diferenciada? Olha, a minha bebida preferencial é o café. Eu tomo muito café durante o dia. Por isso tem essa saúde invejável, né? De vez em quando um cubinho para relaxar relaxar nunca um pouquinho. Fumou? Fumei, já Fumou? fui fumante. Eu fui fumante durante uns 10, 12 anos. Mas depois, quando eu percebi que ele estava me prejudicando, larguei. Larguei fora. O time do coração? É o nosso rubro-negro, né? Você é flamenguista também, não é verdade? Olha só, Exatamente. parece que eu só convido flamenguista, mas não é. É que cada 10, 9 é. Sem o que eu vou dúvida. fazer? Eu sou Flamengo no Rio de Janeiro e em São Paulo eu sou Santista. Santista. O vestibular? Um mal necessário? É um mal necessário porque o número de vagas no nosso país São limitadas. está reduzido, né? Muitas vezes a gente vê serem aprovadas pessoas que não têm a preparação suficiente para enfrentar um ensino superior e, em contrapartida, nós encontramos pessoas que a gente acompanha no ensino médio, né? Que estariam habilitadas a frequentar ensino superior e não passam. O emocional, vem um monte de circunstâncias que brecam, é verdade. Estimado, para nós encerrarmos, na juventude, o que você mais detesta e também mais admira? Porque você lecionou
crianças, adolescentes, jovens. Então, o que você mais admira e mais detesta hoje no jovem? O que a gente percebe por aí, Neri, é a falta de respeito em relação às outras pessoas, não é? Principalmente as pessoas, por exemplo, portadoras de determinadas necessidades, as pessoas de cor, não é? A gente vê muitas vezes jovens que, por falta de formação familiar e falta de educação escolar, muitas vezes faltam respeito às outras pessoas, principalmente às pessoas idosas, não é? E o que eu mais valorizo no jovem é a sua vivacidade, o querer estudar, o querer buscar uma vida melhor, o respeito para as outras pessoas. É verdade. Estimado, queria agradecer muito a tua participação no Na Boca do Povo. Falamos de uma história e de uma trajetória bonita de 35 anos de educação e toda a trajetória da vida familiar e de amigos que o Olímpio Facchini e sua família, sua esposa, seus filhos e netos proporcionam para a nossa comunidade. E quem é da velha guarda, talvez passou pelas mãos do Olímpio Facchini. Durão como mestre, Durão como mestre. Mas a gratidão por aprender, eu tenho certeza que também vamos ter. Porque quem sabe que aprendeu, não só com o Olímpio, ou com qualquer outro mestre, sabe que foi duro, mas foi. Muito obrigado. Obrigado por ter vindo, que Deus te dê muita saúde, serenidade e inteligência você tem. Você hoje é um bom vivan, sabe viver a vida, sabe curtir a família, os amigos, o esporte. Que Deus te proteja bastante. Fique à vontade para fazer as considerações finais. RBA TV, 18 anos no ar, agora em dezembro, um grupo Mirador RBA do saudoso Osni José Gonçalves, que você conheceu muito. Eu que te agradeço, Neri, a ti e a tua produção, a RBA. Como disse no começo, eu me senti honrado e lisonjeado, né, pelo convite e espero ter contribuído com o teu programa, não é? E também passando algumas informações para os telespectadores da RBA e naquilo que, de repente, alguma coisa importante tenha servido para o aprendizado do Alto Vale Itajaí. Obrigado, estimado. Que Deus te proteja. Até Obrigado, o próximo sábado.